Olá, meu povo patriota, pessoas de bem deste país. Como todos já devem estar sabendo, o senador Eduardo Girão, do Ceará, conseguiu finalmente as 27 assinaturas para a convocação do ministro Alexandre de Moraes, o Xandão. Isto para ele prestar esclarecimentos sobre os inquéritos que está envolvido Daniel Silveira. Isso em menos de 24 horas após dar início à coleta de assinatura. Este número é o mínimo para que o requerimento possa ir à votação no plenário. É isso aí, pessoal. Atenção! Em 2022 teremos as eleições mais importantes da nossa história da República. O mundo está de olho nas nossas eleições. Não podemos esquecer que o Brasil é o maior celeiro do mundo. Não é simplesmente a esquerda caviar brasileira que quer derrubar o presidente. É a grande mídia, a maior parte dos ministros do STF, do TSE, os artistas lacradores, traidores da pátria e por aí vai. E na esfera internacional, basta ver o que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos com Donald Trump. O candidato da NON, pode ter certeza, não é o Bolsonaro. Então temos a responsabilidade de dirigir nosso próprio destino, não permitindo que haja fraude, que tiranos disfarçados de juízes e parlamentares descompromissados com o interesse popular dirijam o nosso país. Neste viés, deixo uma dica para selecionar o seu candidato a deputado federal ou senador da República. Como votar este ano? Como saber se o meu candidato defende de fato o interesse da maioria da população brasileira? Ora, para isso é bom saber o que a maior parte da população do país pede nas ruas. Não é difícil saber. A maioria quer a garantia da liberdade de expressão, quer voto impresso para garantir as eleições limpas, quer o direito de posse e porte de armas para não se expor a governos tiranos e defender a sua integridade da sua família. O povo brasileiro quer impeachment de ministros que rasgam a Constituição. O povo quer prisão em segunda instância e por aí vai. Há muitas reivindicações. Portanto, existem 5 demandas que são fundamentais e reprovam qualquer candidato que não estiverem alinhados com a vontade do povo em relação a estas. São elas: ser favorável ao voto impresso, favorável à prisão em segunda instância, ter votado contra a prisão de Daniel Silveira. Então vamos lá, procure saber se o seu candidato é favorável ao voto impresso, porque se ele for contra, com certeza ele não representa você, a não ser que você seja contra a transparência do seu voto. Favorável à prisão em segunda instância. Será que ele é favorável à prisão em segunda instância? Procure saber, vá lá no portal, vá na página do seu candidato, vá no portal de transparência que você vai saber. Ter votado contra a prisão de Daniel Silveira, ele votou pela prisão de Daniel Silveira? Olha, se votou favorável, pode riscar ele da sua lista, porque ele não faz merecer o voto do povo brasileiro, porque a maioria da população brasileira, a maioria dos patriotas, das pessoas de bem, torceram por este deputado que representa hoje um grande símbolo na luta pela liberdade. Isso mesmo, ele é perseguido ferozmente pelo raivoso Alexandre de Moraes, o Xandão, que rasga a Constituição no seu artigo 53 e tenta prendê-lo a qualquer custo, até dentro da própria Câmara dos Deputados Federais. Procure saber também se ele é favorável à flexibilização do porte de armas. Isso mesmo, porque um dos símbolos da liberdade é o armamento da população. Como uma população completamente desarmada pode ser livre em lugar nenhum do mundo? População desarmada é população cativa, é população subserviente a seu governo que poderá ser tirano. E aí o povo não poderá se rebelar contra este governo que o submete à privacidade. Ter assinado algum requerimento para impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. O seu senador ou o seu deputado federal, se ele está em exercício, é favorável ao impeachment de ministro como do Gilmar Mendes, como do Alexandre de Moraes, esses ministros que rasgam a Constituição, como Lewandowski, o Dias Toffoli. Procure saber. E se ele nunca exerceu mandato, procure saber qual o seu posicionamento. Seja vigilante, porque são 5 requisitos fundamentais para que um candidato possa passar pelo crivo dos patriotas.
Isso mesmo, principalmente você, apoiador do Bolsonaro. Fique atento a estes 5 itens, se ele é favorável ao voto impresso, se ele é favorável à prisão em segunda instância, se ele está em exercício, se ele votou favorável à prisão do Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira. Se ele votou, pode riscá-lo do seu nome. Nós sabemos que 364 deputados votaram favorável à prisão do Daniel Silveira. Portanto, temos a missão de demitir 364 deputados agora em outubro de 2022. Vamos dar oportunidade para pessoas novas, vamos dar oportunidade para aqueles que têm responsabilidade com aqueles que o elegeram, com interesse, com a vontade soberana do povo. Procure saber se ele é flexível com o porte e uso de arma de fogo pelos cidadãos de bem. Por que não? Se os bandidos podem ter suas armas, os cidadãos de bem também devem ter para se defender. E se ele assinou algum requerimento para impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que o Cajuru, o senador Cajuru, no passado recente, ele coletou apenas 29 a 30 assinaturas de senadores. E agora, coincidentemente, o senador Eduardo Girão coletou apenas 27 assinaturas. Ou seja, nós temos pouco mais de 50 senadores que não querem nada em se expor com relação aos ministros da Suprema Corte. Ou seja, subentende-se que eles têm rabo preso. Então, temos aí o desafio de tirar esses 50 senadores do Senado Federal. Agora temos 27 vagas, teremos que tirar 27 desses 50 senadores que não assinaram lá o requerimento lá atrás do Cajuru. E os 364 deputados que assinaram a prisão do Daniel Silveira, concordando com as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. Então aí está uma dica, você vai na página do seu candidato, como exemplo aqui na tela do Jarbas Vasconcelos, que é senador do MDB de Pernambuco. Você vai na sua página, você tem lá a sua identificação, o nome civil, Jarbas de Andrade Vasconcelos, tem um telefone, temos aqui, por exemplo, Jarbas Vasconcelos, você eleitor de Pernambuco. Então tem um telefone, tem um e-mail, e aí você vai, liga para ele ou para a sua secretaria, passa o e-mail e cobre o posicionamento destes senadores. Então, para o Jarbas Vasconcelos, que já está no seu segundo mandato, não precisa cobrar muito, basta você olhar o seu histórico. Como ele se posicionou lá atrás com relação ao voto impresso, como ele se posicionou, qual a postura dele com relação a essa prisão anticonstitucional do Daniel Silveira, esses abusos do Alexandre de Moraes. Ele se manifestou, qual a sua opinião? Então você vai minando, você vai investigando. Nós temos aqui também a página do Fernando Bezerra, de Pernambuco. Então tá aqui e-mail, fax, telefone. Faça isso, vá lá na página do Fernando Bezerra, Isso serve para vocês dos outros estados e mande para ele e-mail, mande uma cobrança de posicionamento com relação, por exemplo, agora a convocação do Alexandre de Moraes. Mas no caso também do Fernando Bezerra, que já está em exercício, basta olhar o histórico dele, o seu posicionamento em relação àqueles 5 itens do início do vídeo. Então, se ele se enquadrar naqueles itens ali, seja positivamente ou negativamente, você vai mantê-lo, ou você vai eliminá-lo da sua lista. É isso aí, pessoal. Vamos buscar uma alternativa para o nosso país, porque o povo se tornou o último bastião. Não vamos delegar nossa responsabilidade, o nosso exercício de cidadania para terceiros. Nós fizemos isso com nossos parlamentares e o resultado foi esse, 364 deputados federais apoiaram a prisão do nosso herói, do nosso símbolo da luta pela democracia, Daniel Silveira. E cerca de 50 senadores não querem o impeachment dos ministros do Supremo que rasgam a Constituição. Então, o último bastião somos nós agora. Vamos exercer diretamente o poder, cobrando desses representantes que não nos representam ou entrando para uma desobediência civil, que seria aí
uma situação limite, mas acredito que não vai chegar a este ponto, não é? A princípio, vamos ficar de olho em outubro de 2022 e vamos colocar cada um no seu quadrado. Um forte abraço a todos.